Durante muito tempo, eu não via a obesidade como uma doença. Eu tive uma grife plus size e dizia: as mulheres podem ser do jeito que elas quiserem. E podem mesmo. O problema é que é uma hipocrisia dizer que quem está acima do peso está sempre bem. Gente, não é verdade. O excesso de peso pode trazer uma série de doenças metabólicas e fisiológicas. Eu negava os prejuízos da obesidade até começar a sentir as consequências dela. Conhecida por sua presença e potência feminina na TV aberta por mais de 40 anos, a apresentadora Silvia Popovic, aos 60 anos, resolveu tomar uma atitude radical em relação ao seu corpo: fazer uma cirurgia de redução do estômago. Depois de passar uma vida com excesso de peso, ela percebeu que para ter uma velhice com qualidade e longevidade, precisava perder um peso significativo. Com quase 50 quilos a menos, ela vivenciou prazeres singelos e rotineiros na vida de quem nunca viveu com sobrepeso, como cruzar as pernas com conforto e vestir o que queria. Mais do que isso, Silvia hoje vive a adolescência da maturidade, como ela mesma diz. Conheça a história de autocuidado e zelo com o Hoje e Amanhã de Silvia Popovic. Ouça, no final do episódio, as reflexões do especialista em desenvolvimento humano Mark Kirst para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Planai. Ouça e reconecte-se. Quando eu tinha 26 anos, minha mãe morreu num acidente de trânsito. Ela era educadora, psicóloga, uma pessoa energética, inteligente, muito importante na minha vida. E um dia ela saiu para trabalhar, foi dirigindo pela Avenida Sumaré aqui em São Paulo. Na outra direção vinha um jovem num carro grande, em altíssima velocidade. Esse motorista atropelou uma menininha de 8 anos, perdeu o controle do volante, atravessou a ilha de 4 metros que separa os dois sentidos da avenida e pegou a mamãe, que estava vindo de frente. Matou ela na hora. Acidente de trânsito é diferente de uma morte para a qual você se prepara, ou que acontece num ambiente privado, dentro de casa. A minha mãe não, minha mãe morreu no asfalto. Durante muitos anos eu simplesmente não conseguia me deitar, porque eu sentia o que ela poderia ter sentido quando ela foi colocada sobre o asfalto. Muito, muito forte isso. Eu nunca engoli direito essa tragédia, o jeito que ela morreu. O motorista fugiu, mas foi preso depois. Eu acredito na lei do retorno e a vida dele não foi nada fácil depois disso. Agora, a minha também não foi. Depois do acidente, eu comecei a trabalhar que nem uma maluca, abandonei os cuidados comigo mesma. Eu sempre fui uma pessoa acima do peso e quando a mamãe morreu, eu simplesmente desencanei dessa preocupação. Fiquei obesa. Até os 40 anos eu fui muito gorda. Talvez tenha sido a época que eu fui mais prejudicada pelo excesso de peso. Eu nunca fui escrava do corpo, gente, nem nunca deixei me vitimizar pela gordura. Não me incomodava ser fora do padrão. Eu namorava, me divertia, dançava, fazia tudo que tinha vontade. Mas algumas coisas eram bem complicadas. Por exemplo, como comprar roupa. Eu me apresentava num programa de TV diário e precisava de um figurino variado. No Brasil, simplesmente não tinha manequim do meu tamanho nas marcas legais. Então eu tinha que viajar 2, 3 vezes por ano para os Estados Unidos, ficava lá uns 3, 4 dias, comprava tudo que eu precisava, de calcinha a sutiã, calça, blusa, blazer. E eu descobri que essa moda se chamava plus size e resolvi então criar uma grife de tamanhos grandes. Durou 12 anos e foi um sucesso. Era uma maneira de fazer de um limão uma limonada. Aos 40 anos eu me casei, voltei a me cuidar mais. Aos 45 eu tive uma filha, que dei o nome de Ana, o nome da minha mãe, só que eu engordei de novo. E aí fui oscilando o peso na balança, até completar os 60 anos.
Eu não sofria nenhum problema grave de saúde por causa da obesidade. Eu tinha colesterol e triglicérides altos, que eu controlava com remédio. Agora, o excesso de peso começou a atrapalhar a minha rotina. Eu comecei a ter dor nos lados aqui de lado, comecei a ter dor no joelho, nas costas, na sola do pé e passei a ter dificuldade para caminhar. Então eu andava 2 quarteirões e eu tinha que me alongar. Era uma questão de mobilidade. Aí, nesse momento, caiu a ficha de que naquele peso eu ia envelhecer mal. A minha filha estava com 18 anos, o meu pai tinha feito 90 anos, a Ana já estava independente, cuidando de si, estudando medicina, pronta para andar com as próprias pernas. O meu pai estava ótimo, com a cabeça lúcida aos 90 anos, e eu me perguntei, e eu? Como eu sou muito otimista, no mínimo eu pretendo viver o mesmo tanto que meu pai, ou mais, né, já que eu sou uma geração que vem depois. Tendo uma filha tão jovem e uma tradição de longevidade, eu pensei o seguinte, eu quero viver também a minha maturidade, bem, não sobreviver ela, mas eu quero viver com qualidade. Agora, gorda daquele jeito, não ia dar. Eu precisava emagrecer. Agora, gente, a obesidade é uma doença difícil de lidar. O gordo tem um metabolismo lento. Eu sou casada com um médico endocrinologista, testei todas as dietas. Agora tem uma hora que não adianta. Você se esforça, se restringe, abre mão de prazeres, emagrece e depois ganha tudo de novo, às vezes até mais do que você perdeu. Todo mundo com excesso de peso sabe como é isso. E por isso, em 17, exatamente setembro de 2017, eu decidi seguir um caminho mais radical, que foi o da cirurgia bariátrica. A técnica de redução de estômago era perigosa no início, as pessoas morriam na mesa de operação. Mas a ciência foi se aperfeiçoando e hoje em dia é uma cirurgia controlada com riscos pequenos. A obesidade oferece muito mais perigo do que qualquer operação. A cirurgia foi feita por laparoscopia, durou uns 30, 40 minutos. No outro dia já tive alta, já estava em casa. Agora, não pense que a bariátrica é café com leite. As pessoas acham que a cirurgia é simples, pronto, se você opera já fica maravilhosa, já sai, perdendo peso e tá tudo certo. Não é assim não. O pós-operatório até que é tranquilo, mas o pós-vida exige uma baita disciplina. O corpo demorou a se adaptar nesse novo formato. Meu intestino ficou diferente, eu passei a comer muito menos do que eu comia. Eu como de tudo, mas em pequenas quantidades. Mas não posso comer e beber ao mesmo tempo, por exemplo, porque não cabe no estômago. Então, com o passar dos anos, eu me ajustei e essas questões, sinceramente, ficaram menores. A comida é importante? A comida é importante, mas, sinceramente, também eu já comi tudo o que eu queria nessa vida. Eu passei a descobrir outras fontes de prazer, como me vestir bem, por exemplo. Antes, era a roupa que me escolhia. Agora, o poder de decisão é meu. Com 48 quilos a menos, tudo que eu visto cai bem. É uma delícia entrar numa loja e comprar um biquíni que eu achei bonito, por exemplo, ou usar uma calça marinheiro com um monte de botõezinhos, algo impensável antes. Não é que eu tô magra, eu tô no peso que eu tenho que ter. 65 quilos por 1,70 m é uma equação equilibrada. Meus índices metabólicos se estabilizaram e eu não preciso mais de remédio para nada. Eu tenho a saúde de uma menina, eu estou in love com esse corpo que me oferece tantas possibilidades. Fazer exercício, que era um pesadelo, ficou muito mais fácil e prazeroso. Caminhar passou a ser uma coisa leve, gostosa. Hoje eu cruzo a perna com uma felicidade que ninguém imagina, eu chego a dobrar 2 vezes a perna. São pequenos prazeres que quem é magro não tem a menor ideia. Olha, tem uma Silvia que ficou abandonada por muito tempo e agora está sendo mimada, essa que é a verdade. Eu estou me sentindo muito plena, estou me sentindo muito bem.
Se eu soubesse que seria tão bom, eu teria operado antes. Mesmo assim, eu agradeço por ter tido a oportunidade de fazer essa mudança, de ter acordado para ela a tempo e de poder curtir o meu corpo. Porque envelhecer já é complicado. Mas se a gente está em forma, dá para filtrar várias doenças e problemas. Essa é a verdade. Aos 66 anos, eu estou vivendo a adolescência da maturidade, cheia de projetos de vida que eu nem pensava em realizar. Eu me reinventei nas redes sociais, gente. Eu estou numa fase criativa profissionalmente, aprendendo, tentando usar a credibilidade de 40 anos de TV aberta como uma jornalista para me comunicar com o meu público. Eu estou desenvolvendo uma linha de mesa, de toalhas, de pratos. Eu adoro esse universo de servir, agora eu estou entrando nele como empreendedora, um montão de novos projetos. A maturidade pode ser uma fase muito gostosa. É quando você tem tempo e dinheiro para fazer coisas que durante a vida talvez você não tenha tido. A gente não precisa temer a velhice, precisa se preparar para vivê-la da melhor maneira possível. Essa fase não tem só ruga e doença, tem também a coragem de ser quem você é. A gente pode recomeçar a qualquer tempo. Basta ter curiosidade de aprender coisas novas, coragem para dar os primeiros passos. Feliz de quem tem o insight de perceber isso e de viver na plenitude em qualquer idade. Porque se você tem 30 anos e consegue viver na plenitude dos 30, maravilhoso, ótimo. Tem muita gente que por neurose vai empurrando os problemas com a barriga e sendo infeliz a vida inteira, é ou não é? A vida é muito curta para a gente não ser feliz. Chega uma hora em que você toma uma providência para mudar ou entra numa posição de vítima. Eu espero que meu último terço de vida seja leve, com propósito, com saúde. E olha, com tudo isso eu posso sonhar com amanhã. Eu espero que eu continue descobrindo o mundo e fazendo coisas que eu nunca fiz. Eu não canso de me reinventar. Eu me casei mais velha. Fui mãe tardia, aos 45 anos a Ana nasceu, gente. 45 anos, isso era uma novidade na época. Essa mudança do meu corpo também aconteceu numa fase em que a maioria das pessoas nem pensa mais nisso. No fundo, todo mundo sabe aonde está pecando e aonde pode melhorar a sua própria vida. Com autoexame e sinceridade consigo mesmo, você pode estabelecer projetos e concretizar esses projetos. A vida fica muito melhor quando você vai ticando a sua lista de desejos. Quem consegue fazer isso tem uma existência menos frustrante, menos amarga, menos problemática. E a gente tem que estabelecer as nossas metas e realmente se comprometer com elas. Eu queria me comprometer com um corpo novo, eu estou comprometida com ele e muito feliz por isso. A transformação de Sílvia chega colocando luz em algumas das grandes contradições que vivemos atualmente. Focamos no externo, negligenciando o interno. Nos doamos ao outro e esquecemos de nós mesmos. Buscamos o prazer do agora, sem cuidar do amanhã. Em uma cultura que venera a correria, a estética e o reconhecimento externo, quantos de nós realmente incluímos no dia a dia o cuidado e a saúde do nosso corpo? É comum estar focado na próxima conquista profissional e esquecer que é ele, o corpo, o nosso veículo, a ferramenta, o instrumento que permite e potencializa toda e qualquer realização. E claro, quanto melhor a qualidade do nosso meio, melhor será o nosso fim e o nosso resultado. Depois de décadas minimizando a dor e o incômodo do excesso de peso, Sílvia chegou ao ponto de não conseguir andar com as próprias pernas. E com a liberdade de ir e vir ameaçada, despertou a necessidade de levar a própria saúde a sério. Autoconhecimento, honestidade e comprometimento foram a base para o nascimento de um novo nível de potência e satisfação que era até inesperada. O que antes era impossível se tornou privilégio diário. Quantos pequenos incômodos ignoramos no cotidiano sem perceber os problemas sérios que estamos arriscando ter no futuro? Muitos precisam encarar consequências extremas para admitir o que precisa ser feito. Te convidamos a decidir pela tua mudança agora.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.